Hoje com o pastor Joseph Prince. À noite você vê as estrelas e a glória das estrelas é a antiga aliança. Há uma glória ali, mas é uma glória no escuro. É uma glória que está apagando. Mas quando o sol nasce, somente um sol, tudo mais apaga. As estrelas não desapareceram. As estrelas estão lá em cima durante o dia, mas não dá para ver. Por quê? Porque a glória do sol é maior. A nova aliança é assim. Amém? É maior, é como a lei e a graça. A lei exige, a graça provê. A graça é maior do que a lei. Aleluia. Você fica pensando mais nas exigências ou na provisão de Deus? Você vê Deus exigindo de você ou provendo para você? O que está faltando? Deus não exige de você. Ele provê tudo aquilo que te falta. E por isso, agora mesmo, você não precisa que alguém vá e ore por você. Aonde você estiver assentado, você pode ser curado, você pode receber, porque Deus está sempre provendo. Amém! Amém! Glória a Deus, aleluia! Eu sinto o Senhor curar pessoas, Deus está tocando em pessoas, Deus está restaurando, está ajustando, o carpinteiro divino está trabalhando e as pessoas são curadas, amém! Cheque o seu corpo agora mesmo, amém! Você entrou com alguns sintomas ou algum problema, mova a área do seu corpo e se você foi curado, acene bem alto agora. Olha bem, acene bem alto para Jesus. Olha isso para essas pessoas. Acene bem alto. Olha para essas pessoas aí. Todas curadas por Jesus. Obrigado, Senhor. Isso, acene. Acene bem alto. Quase batendo na cabeça de quem está perto. Certo? Acene bem forte. Olha isso. Olhe bem para essas pessoas no segundo andar também. Glória a Deus. Todos foram curados. Olha aquelas pessoas lá em cima. Onde estão os jovens? Aleluia. Ali estão. Isso. Lá em cima. Olha isso, glória a Deus, obrigado Jesus. Deixe-me falar isso. Ninguém impôs as mãos. Enquanto a palavra é pregada, eles são curados. E ainda tem outros sendo curados. O tumor desaparece enquanto você escuta a palavra, o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva. Ele te ama. E esse astrônomo olhava para as estrelas à noite e ele chorou emocionado e disse, meu Deus, se há um Deus, por que ele vai olhar para mim? Eu sou apenas um grão de poeira nesta Via Láctea. E a Via Láctea é um pequeno pedaço do universo. Quem sou eu? E a Bíblia diz isso. Olha esse salmo que Davi disse. Ele disse, Deus sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Conta o número das estrelas. Chama-as todas pelo seu nome. Olha o contraste. Um é tão grande e o outro é tão pequeno na terra. Deus que pode contar o número de todas as estrelas e a ciência não pode. Disseram que há muitas estrelas para nós contarmos. Deus conta as estrelas. Ele as chama todas pelos seus nomes. Nomeamos o Orion, nomeamos a estrela do sul, mas somos limitados. Deus conhece o nome de todas elas. Mesmo assim, sendo grande como ele é. Certo? Ele abrange coisas grandes, mas seu coração é tão bom que ele cuida do coração quebrantado. Ele ata as suas feridas. Amém. Ele cura os corações quebrantados. Como alguém pode estar envolvido em grandes coisas e ainda se importar com o homem? Na verdade, no plano de Deus, no pensamento de Deus, é o oposto. As estrelas não são nada para ele. Você é. Jesus falou assim. Ele disse, sabe, 2 pardais são vendidos por uma moeda de cobre. É o que uma versão diz, moeda de cobre. Uma moeda compra 2 pardais. Jesus disse, 5 pardais você consegue comprar por 2 moedas de cobre. O que é isso? Um foi de graça. Certo? 2 pássaros por uma moeda de cobre. Jesus disse, você compra 5 pássaros com 2 moedas de cobre. Quer dizer que um foi de graça. Por quê? Em Israel tem muitos pardais, é muito fácil pegá-los. Ninguém valoriza muito os pardais, então um pode ser de graça. Mas a Bíblia diz que nenhum deles cai por terra sem a vontade de vosso Pai. E Jesus olhou para os discípulos e para nós e disse, vocês têm mais valores do que muitos pardais. Você tem muito mais valor do que muitos pardais. É fácil para nós olharmos para as pessoas que falharam, pessoas que têm um estilo de vida ruim, pedindo esmola, pedindo dinheiro, nas praças de alimentação. E quando eles chegam perto de você, você sente um mau cheiro, estão sujos e sem tomar banho e você então os menospreza. Mas há algum tempo atrás, aquele era o filho de alguém. E se perdeu.
E se pararmos e pensarmos nos nossos filhos que crescem dentro da nossa casa, e muitos deles Deus não os vê. Onde eles estão agora, Deus viu quando a ferida veio, e Ele cura o coração deles. Olhamos só para as coisas grandes, Deus olha para os grandes e pequenos. E mesmo assim, quando Deus fez tudo, na nossa Bíblia, em uma versão, no capítulo 1 de Gênesis, o livro da criação, diz que quando Deus fez tudo, Ele disse assim, 5 palavras, Ele também fez as estrelas. Ele também fez as estrelas, 5 palavras. No hebraico, melhor ainda, 2 palavras. Estrelas também. E ficamos impressionados com elas. Ah, mas Deus não está nem aí. Mas quando se trata do homem, um homem em Gênesis, Abraão, 13 capítulos foram dedicados somente a ele. A prioridade de Deus, sabe, é você. Você é a razão por que a Bíblia foi escrita. E nos preocupamos com as estrelas e pensamos que Deus está preocupado com as estrelas e toda a sua criação. E falamos, salva o planeta! E Deus diz, não, salva as pessoas do planeta. Salve as pessoas e o planeta será salvo. As pessoas vão ser excelentes. Não coloque o carro na frente do boi. Amém? Precisamos de Deus. Uau! Amo isso. Davi olhou para Golias e disse, hoje o Senhor, não Deus, hoje o Senhor vai te entregar para mim. Olha esse verso. Quando ele enfrentou Golias, hoje mesmo o Senhor Yahweh te entregará na minha mão. E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Elohim em Israel. O mundo não conhece Yahweh, conhece Elohim. Eles usam o nome de Deus até com expressões que eu não quero mencionar, sabe? Mas vão saber que há um Deus e para eles é Deus. Um Deus distante. Para nós, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? E olha que lindo, Davi, um jovem cheio do Espírito Santo, diz, o Senhor te entregará a mim. Quem deu a vitória a Davi? Quem salvou a Davi? O Senhor. Qual é a razão? Para que a terra saiba que há um Deus, um Elohim em Israel. A Arca de Noé diz assim, como nós sabemos, Deus levou todos os animais, machos e fêmeas, para a arca. Mas olha isso, quem deu ordem aos animais? Elohim, o criador dos animais. Mas quem fechou a porta? Quem os salvou dentro da arca? Quem se assegurou que eles não se perderiam no mundo lá fora? O Senhor Yahweh os fechou dentro. Olha, a Bíblia nunca usa, podemos dizer, as palavras por acaso. A Bíblia é precisa. É o livro mais exato e preciso que existe. Deus, o Elohim, trouxe os animais. O Senhor os fechou dentro. Amém? Vamos voltar à nossa história. Jonatas disse, vamos subir. O moço disse, eu estou contigo. Certo, vamos em frente. Vamos fazer isso. Olha, Jonatas falou ao seu moço, olha bem, quando subirmos a montanha, olha o que vai acontecer. Vamos gritar e nos mostrar a eles. E se o inimigo falar, espera aí que vamos descer até vocês. Ok, isso quer dizer que o Senhor não vai nos dar a vitória, ok? Mas se o inimigo falar, suba aqui, nós vamos te mostrar algo, suba aqui. Certo? É um sinal que o Senhor está conosco. Ok, foi assim que eles planejaram, entre eles, rebelando-se eles à guarnição dos filisteus. Disseram os filisteus, eis que já os hebreus saíram das cavernas que se tinham escondido. Você percebe algo no tom da voz deles? Estão saindo das cavernas. Zombaram deles porque se esconderam. Estão saindo, estão saindo. E vamos ler o resto. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram, subi a nós e nós vos ensinaremos uma lição. Foi isso que eles pediram. Essa linguagem subir a nós é uma linguagem de complacência. Confiar nos seus esforços. Só 2 deles. Tem muitos de nós aqui, além de nós, 30 mil. Certo? 20 contra 2. Subam aqui. Vamos te ensinar algo. É a linguagem de quem confia em si mesmo. E Jonatas e o seu moço confiaram no Senhor. Música agora. Certo? E disse Jonatas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim. O Senhor os tem entregado na mão de Israel. Olha bem isso, perceba isso. Na mão de Israel. Mesmo a fé sendo individual, mesmo a fé sendo pessoal. Mas ele pensava no bem maior. Ele pensava na nação de Israel. Ele não disse o Senhor os entregou nas mãos de Jonatas.
Não, na mão de Israel. Igreja, quero falar algo. Qualquer vitória que você recebe, qualquer bênção que Deus te dá, é sempre para o bem da sua igreja. O grande corpo de Cristo. Eu tenho tentado de melhor forma colocar isso em palavras, mas não tenho palavras. A igreja não é uma organização, mas por falta de palavras, quero dizer isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é este prédio. Não é nenhum prédio, mas é o congregar do povo de Deus. Amém? E mesmo separados, somos a igreja, unidos pelo Espírito Santo. E nós somos a organização que tem mais, eu não gosto de usar essa palavra mais, por falta de algo melhor, sucesso no universo inteiro. Não só nessa vida, mas na vida por vir. Vai haver um rei governando e vamos reinar com ele. Na vida vindoura, está ouvindo, igreja? É o maior corpo já conhecido no universo. O chamado da igreja é maior do que o chamado de Israel. O chamado de Israel é terreno, o da igreja é celestial. Está ouvindo, igreja? E é por isso que você não pode ser como o mundo. Você não pode ter a filosofia do mundo, não pode ter o pensamento do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Às vezes, você se compromete, escute isso, não querendo que alguém saiba que você é crente, você se compromete e acaba perdendo. Você pode apostar 1 milhão nisso. Se você se compromete, você perde. As pessoas que se tornam mundanas para conquistarem os mundanos acabam se tornando piores do que os mundanos. É a história de Sansão e Dalila. Dalila representa o mundo, certo? Sansão a pegou em seus braços. O que aconteceu? Ele perdeu. Sua vida se tornou de um cego bobo da corte para os inimigos. Um final triste, mesmo tendo matado mais na sua morte do que durante a vida. Eu não creio que Deus tinha planejado isso para ele. Amém? Lembre-se disso, quando você se compromete, você se rebaixa mais do que o mundo. E o mundo não vai gostar de você, ok? Por ter deixado suas convicções. Você não tem que dizer, ei, eu sou um crente, olha para mim, eu sou um crente. Não, deixa a luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Mas não permita que os pensamentos do mundo, os valores do mundo, a filosofia do mundo entrem na sua família. Nem na sua mente. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha, não é somente sobre nós. E até Davi pensava muito no reino de Deus. Davi sozinho lutou contra Golias. Eu não sei por que o rei Saul não foi com ele. E quando isso aconteceu, Davi já tinha nascido, mas não estava com o exército, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Eu te falei que ele escreveu a maior parte dos salmos antes dos 30 anos de idade? Davi escreveu a maioria dos seus salmos quando ele era um pastor, quando ele era jovem. Jovens, compositores, onde estão? Amém. Davi escreveu a maioria dos salmos antes de ser rei, antes dos seus 30 anos. E Davi, nesta época, não era sua hora ia chegar, era a hora de Jonatas. Deus sempre escolhe um homem para a hora das trevas que está invadindo a terra a qualquer momento, ou até Israel naquela época. Deus sempre tem alguém. Não se desespere. Você diz, a igreja está tão desviada agora, está tão comprometida agora, estamos vivendo tempos difíceis. Deus diz, eu estou contigo, mas o estado da igreja é tão crítico, sabe? Olha, 1 Coríntios 3 diz o quê? Não sabeis que sois templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós, Deus está contigo? Você é a maioria! Amém? Deus está contigo, não importa quanto a igreja está caída, ou seja qual for o estado atual da igreja que você vê, tudo que está acontecendo agora, olha bem isso, Deus ainda está com a igreja. Como Israel tinha caído moralmente, tinha se tornado muito fraco, e Deus levantou Jonatas, sempre tem um Jonatas, há sempre um homem de Deus ou mulher de Deus. Onde você está? Amém? Amém? Olha, voltando à história mais uma vez, aleluia. Suba atrás de mim, Deus tem entregado nas mãos de Israel, eu não posso sair disso, toda a bênção que você recebe é para o bem da igreja. Deus te levantou para um tempo como este. Deus te colocou onde você está para a sua igreja. Talvez não seja claro agora, mas esta é a razão. Toda a bênção que você recebe é para a igreja, não é só para mim e para a minha família. Jonatas disse, olha, é um sinal. Ei, escudeiro, Deus os entregou nas nossas mãos ou nas mãos de Jonatas. Não foi assim? Ele viu que a sua fé foi pessoal, mas a vitória era para benefício de Israel.
Davi fez o mesmo com 17 anos. Um jovem com 17 anos. Ele enfrentou Golias. E olha o que ele disse a Golias: tu vens a mim com lanças, espada e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem desafiaste. Mas em frente: hoje o Senhor vai te entregar na minha mão, e eu te ferirei e tirarei a tua cabeça. E neste dia darei os corpos do acampamento dos filisteus para as aves dos céus, para que toda a terra saiba que há um Deus onde? Com Davi? Não, em Israel. Olha, a sua vontade era que Deus seja conhecido na igreja, naquela época em Israel. Então, qualquer bênção ou favor, ou seja qual for a importância, ou seja qual for a prosperidade, seja o que for que Deus nos deu, a saúde e tudo mais, é para servir o corpo de Cristo. É para o bem maior. Amém? Glória a Deus. Ok. Voltando a 1 Samuel 14, vamos ler. E então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíam diante de Jonatas. Você precisa entender isso. Nós lemos muito rápido, e eles subiram bem devagar. Só uma pedra podia cair sobre eles e os matarem, não é? Mas isso é o que acontece com aqueles que zombam e ficam falando, só esperam. Vamos esperar eles subirem, nós somos muitos. Certo? Para que jogar pedras? Tudo era plano de Deus. Deus usa os fracos para confundir os poderosos. Amém? Eram 2 deles. Era durante o dia, o inimigo os via subindo, mas o inimigo esperou. E quando chegaram lá, a Bíblia diz, eles caíam diante de Jonatas. E depois que eles caíam, o pajem de armas os matava. E sucedeu nesta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram 20 homens em cerca de meia gera de terra. Você acha que aqueles filmes chineses e tudo mais, quando eles voam para trás, até chegarem ao telhado, você acha legal? Isso foi real. Não tinha nenhum cabo e nada, certo? Isso foi real. Amém? 20 homens caíram diante de 2. E a Bíblia diz que não só isso, não só mataram 20 homens, e depois que mataram os 20, tinha mais 30.000. Naquela montanha, na guarnição dos filisteus que estavam ali. Eles devem ter ouvido algo, certo? Era durante o dia, certo? O que aconteceu? É onde você vê Deus ajudando a Israel. E a Bíblia diz, e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra estremeceu, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá, era confusão. E se você continuar lendo, você vai ver que eles começaram a se matar, estavam confusos. E aconteceu um terremoto. Quem fez o terremoto? E eu fiquei muito impressionado com tudo isso. Todas essas pessoas inteligentes nesses canais de documentário, sabemos que naquela época houve um terremoto. E Jonatas também sabia disso. Vamos esperar um pouco, até chegar lá em cima. Temos que lutar nessa hora, porque vai ter um terremoto. Se o terremoto for antes, nós vamos cair enquanto estivermos subindo. E quando chegarmos lá, temos que lutar nessa hora exata, ok? Matar os 20, sabe? Nesta hora. E o terremoto vai impedir que os outros venham, entendeu? Como falam de Israel. Nós sabemos aquela área onde atravessaram o Mar Vermelho, que é muito raso, sabe? Tem somente cerca de 2 ou 3 pés de água. Israel pôde atravessar. E eles têm essa expressão, Israel atravessou o Mar Vermelho com 3 ou 4 pés de água. Isso é incrível. Um milagre maior ainda, porque a Bíblia diz que Deus afogou o faraó com seu exército com 3 pés de água. Os homens dizem que são sábios e são tolos. Amém? Por que não ficar com um relato bíblico? Quando você tenta tirar Deus do cenário, nada faz sentido. Só resta o que é natural. E o grande esforço do pequeno cérebro só vai até um lugar. Chega de obras de homem. Chega de sabedoria de homem. Vamos ficar com Deus. Amém? É tão bom quando lemos a Bíblia. Vemos pessoas errarem. Aquele profeta errou. Aquele rei errou. Então depois, olhamos para Jesus. O profeta rei sacerdote, que nunca errou. Que alegria para o coração. Amém? O homem erra. Deus deu para ele o jardim do Éden. E tudo que o homem tocou, caiu. Deus deu um mundo novo para Noé, caiu. Noé ficou bêbado. Deus dá e tudo aquilo que Deus dá, o homem destrói. Mas nas mãos de Jesus, tudo é restaurado. Amém? Finalmente um homem veio. Aleluia. Eu amo falar sobre ele. Glória a Deus. Ok. Olha, o povo corria de lá para cá e vamos ler o resto. E disse então Saul para o povo que estava com ele. Isso é um absurdo.
Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. O inimigo está correndo, por que você não vai atrás? Ele disse, espera, quem não está aqui? É o que acontece, sabe? Esse Saul era... Não somente isso, sabe o que ele fez? Ele disse isso. Olha, enquanto perseguimos o inimigo, os filisteus estavam correndo. Ele não iniciou aquela vitória. Ele não iniciou nada daquilo. Deus começou. Ok, através de Jonatas, certo? Não foi ele, mas de repente ele diz, olha gente, escuta, vamos persegui-los. Eu não tenho tempo de ler tudo, então estou te contando. Vamos persegui-los, ok? Ninguém pode comer nada até chegar à noite. Ninguém coma nada até a noite, até terminarmos essa batalha. Você não sabia que um soldado precisa comer? Como lutar com o estômago vazio? É como alguém diz, não venha para Jesus com pecado. Tem que se arrepender antes de vir a Cristo. O que quer dizer isso? É como dizer, sabe? Você não pode brincar com água até aprender a nadar. E se eu vejo que você está tremendo, sabe? Já foram a alguns países que faz muito frio. É bom ter uma fogueira ali, não é? Para se aquecer. Vamos dizer, eu abro a porta e vejo que você está tremendo lá fora. Eu vejo você tremendo e eu digo, entra, você precisa se aquecer. Vem ao fogo, certo? Mas alguns dizem se arrependam e depois você vem para Deus. É como dizer, você tem que se aquecer antes de vir ao fogo. Alguns entenderam agora. É como falar isso. Você vai ao fogo, o fogo produz o aquecimento. Se você vai até Jesus, experimenta a sua bondade. E a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento. Amém? Eu creio no arrependimento. O pastor acredita no arrependimento? Sim, acredito no verdadeiro arrependimento. Produzido pela revelação de quem Deus é. Não você tentando fabricar o seu próprio arrependimento. E alguém diz, se você se arrepender mesmo, Deus vai perdoar. Que história é essa de arrepender mesmo? Como é que você chega neste mesmo? Se o arrependimento é profundo, quão profundo é profundo? E quem decide o que é profundo? Você decide? É incrível, é por isso que alguns não querem vir a Jesus. A mulher no poço, Jesus não falou a palavra arrependa-se. Ele não usou a palavra arrepender. Ele falou dos maridos, ele falou da sua história. O homem que tens agora não é teu marido. Eu vejo que tu és profeta. Não falou arrependa-te? Sabe? Ele não falou nada disso. Ok, desculpa. Eu estou ficando muito engraçado. Tem gente me ouvindo no mundo inteiro. Ele foi gentil. É incrível porque o capítulo anterior, isso foi em João 4, Jesus e a mulher samaritana. Em João 3, um homem religioso foi ter com Jesus à noite. Jesus foi até a mulher durante o dia, em plena luz do dia, ao meio-dia. Nicodemos, o fariseu, foi a Jesus à noite. Nicodemos, com todas as suas conquistas intelectuais e religiosas, para ser um fariseu tem que ser muito inteligente nos estudos daquela época. Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Mas não falou para a mulher que teve 5 maridos e estava em adultério, você tem que nascer de novo. A Nicodemos, ele não disse, eu sou o Messias. Para a mulher, ele falou isso. Igreja, temos que acordar e descobrir, ao aproximarmos das pessoas, tem que ter algo diferente. Pessoas orgulhosas, temos que falar, você tem que nascer de novo. Tudo em você está errado. Agora, pessoas que estão feridas, se escondem de Deus. Precisamos saber como nos aproximar delas também. E ela sentiu o calor do fogo, sem saber que estava se arrependendo. Eu amo Jesus. E você? Amém? E ela se tornou uma evangelista. Ela foi até o seu vilarejo e disse, venha ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Aleluia! Não seguiu os 7 passos para se tornar evangelista. Ela simplesmente se tornou uma. Através de um momento com Jesus. Aleluia! Quando você caminhar diariamente, ou caminhar semanalmente, ou mensalmente, se você caminha para exercitar, converse com o Senhor e abra o seu coração para Jesus. Eu li na Bíblia que João Batista foi morto e os discípulos falaram para Jesus. Dia triste, dia de luta, fale para Jesus. Quando caminhar, diga a Ele. Fale sobre a tristeza do seu coração, diga a Ele. Sobre
O que pesa no seu coração, a sua preocupação, o seu medo, a sua família, diga para ele. Não existe oração perfeita, não tem oração inteligente, não precisa usar palavras difíceis, só fale com o Senhor, fale com o Senhor. E fale com ele quando você estiver alegre com alguma coisa. Um outro verso diz que, e voltaram alegres dizendo a Jesus tudo aquilo que eles viram, os cegos veem, os surdos ouvem. Eles foram falar para Jesus. Fale para ele daquilo que você gosta na Bíblia, diga para ele. Quando eu te vejo nas Escrituras, Senhor, eu amo isso, é muito bom. Isso me alegra tanto, Senhor. Eu amo estar contigo, Senhor, amo andar contigo, ter o Senhor ao meu lado. Amo te ouvir. Fale para ele, igreja. Converse com Jesus. Acontece um impartir que não dá para explicar. Você não tem nem que pedir, me dá a paz, nem tem que pedir. Só falar com ele e a paz vem. Amém? Foi o que fez aquela mulher falando com Jesus. Há uma profecia em Gênesis 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele reuniu os seus 12 filhos e profetizou sobre eles. E de José ele falou isso. José é um ramo frutífero, assentado no poço, cujos ramos sobem às paredes. Amém? É um ramo frutífero. É muito interessante porque quando Jesus conversa com aquela mulher em João 4, ele se assentou no poço que Jacó deu ao seu filho. E é interessante porque isso fica perto da terra que ele deu para José, o mesmo José da história do Egito. E é a única vez que José é mencionado nos evangelhos. Quando Jesus se assentou no poço, e a profecia era sobre Jesus. Ele é um ramo frutífero. Mesmo cansado, ele salvava. Mesmo cansado, ele libertava. Mesmo cansado, ele abençoava. Ele era frutífero. José era ramo frutífero sobre o poço. Hoje com o pastor Joseph Prince. Os homens dizem que são sábios e são tolos. Amém? Por que não ficar com um relato bíblico? Quando você tenta tirar Deus do cenário, nada faz sentido. Só resta o que é natural. E o grande esforço do pequeno cérebro só vai até um lugar. Chega de obras de homem. Chega de sabedoria de homem. Vamos ficar com Deus. Amém? É tão bom quando lemos a Bíblia. Vemos pessoas errarem. Aquele profeta errou. Aquele rei errou. Então depois, olhamos para Jesus. O profeta rei sacerdote, que nunca errou. Que alegria para o coração. Amém? O homem erra. Deus deu para ele o jardim do Éden. E tudo que o homem tocou, caiu. Deus deu um mundo novo para Noé. Caiu. Noé ficou bêbado. Deus dá e tudo aquilo que Deus dá, o homem destrói. Mas nas mãos de Jesus, tudo é restaurado. Amém. Finalmente um homem veio. Aleluia. Eu amo falar sobre ele. Glória a Deus. Ok. Olha, o povo corria de lá para cá e vamos ler o resto. E disse então Saul para o povo que estava com ele. Isso é um absurdo. Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. O inimigo está correndo. Por que você não vai atrás? Ele disse, espera, quem não está aqui? É o que acontece, sabe? Esse Saul era... Não somente isso, sabe o que ele fez? Ele disse isso. Olha, enquanto perseguimos o inimigo, os filisteus estavam correndo. Ele não iniciou aquela vitória. Ele não iniciou nada daquilo. Deus começou. Ok, através de Jonatas, certo? Não foi ele, mas de repente ele diz, olha gente, escuta, vamos persegui-los. Eu não tenho tempo de ler tudo, então estou te contando. Vamos persegui-los, ok? Ninguém pode comer nada até chegar à noite. Ninguém coma nada até a noite, até terminarmos essa batalha. Você não sabia que um soldado precisa comer? Como lutar com o estômago vazio? É como alguém diz, não venha para Jesus com pecado. Tem que se arrepender antes de vir a Cristo. O que quer dizer isso? É como dizer, sabe? Você não pode brincar com água até aprender a nadar. E se eu vejo que você está tremendo, sabe? Alguns já foram a alguns países que faz muito frio. É bom ter uma fogueira ali, não é? Para se aquecer. Vamos dizer, eu abro a porta e vejo que você está tremendo lá fora. Eu vejo você tremendo e eu digo, entra, você precisa se aquecer. Venha ao fogo, certo? Mas alguns dizem se arrependam e depois você vem para Deus. É como dizer, você tem que se aquecer antes de vir ao fogo. Alguns entenderam agora. É como falar isso. Você vai ao fogo, o fogo produz o aquecimento. Se você vai até Jesus, experimenta a sua bondade. E a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento.
Amém? Eu creio no arrependimento. Ah, o pastor acredita no arrependimento? Sim, acredito no verdadeiro arrependimento, produzido pela revelação de quem Deus é. Não você tentando fabricar o seu próprio arrependimento. E alguém diz, se você se arrepender mesmo, Deus vai perdoar. Que história é essa de arrepender mesmo? Como é que você chega neste mesmo? Se o arrependimento é profundo, quão profundo é profundo? E quem decide o que é profundo? Você decide? É incrível, é por isso que alguns não querem vir a Jesus. A mulher no poço, Jesus não falou a palavra arrependa-se. Ele não usou a palavra arrepender. Ele falou dos maridos, ele falou da sua história. O homem que tens agora não é teu marido. Eu vejo que tu és profeta. Não falou arrependa-te? Sabe? Ele não falou nada disso. Ok, desculpa. Eu estou ficando muito engraçado. Tem gente me ouvindo no mundo inteiro. Ele foi gentil. É incrível porque o capítulo anterior, isso foi em João 4, Jesus e a mulher samaritana. Em João 3, um homem religioso foi ter com Jesus à noite. Jesus foi até a mulher durante o dia, em plena luz do dia, ao meio-dia. Nicodemos, o fariseu, foi a Jesus à noite. Nicodemos, com todas as suas conquistas intelectuais e religiosas, para ser um fariseu tem que ser muito inteligente nos estudos daquela época. Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Mas não falou para a mulher que teve 5 maridos e estava em adultério, você tem que nascer de novo. A Nicodemos, ele não disse, eu sou o Messias. Para a mulher, ele falou isso. Igreja, temos que acordar e descobrir, ao aproximarmos das pessoas, tem que ter algo diferente. Pessoas orgulhosas, temos que falar, você tem que nascer de novo. Tudo em você está errado. Agora, pessoas que estão feridas, se escondem de Deus. Precisamos saber como nos aproximar delas também. E ela sentiu o calor do fogo, sem saber que estava se arrependendo. Eu amo Jesus. E você? Amém? E ela se tornou uma evangelista. Ela foi até o seu vilarejo e disse, venha ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Aleluia! Não seguiu os 7 passos para se tornar evangelista. Ela simplesmente se tornou uma. Através de um momento com Jesus. Aleluia! Quando você caminhar diariamente, ou caminhar semanalmente, ou mensalmente, se você caminha para exercitar, converse com o Senhor e abra o seu coração para Jesus. Eu li na Bíblia que João Batista foi morto e os discípulos falaram para Jesus. Dia triste, dia de luta, fale para Jesus. Quando caminhar, diga a Ele. Fale sobre a tristeza do seu coração, diga a Ele. Sobre o que pesa no seu coração, a sua preocupação, o seu medo, a sua família, diga para Ele. Não existe oração perfeita, não tem oração inteligente, não precisa usar palavras difíceis, só fale com o Senhor, fale com o Senhor. E fale com Ele quando você estiver alegre com alguma coisa. Um outro verso diz que, e voltaram alegres dizendo a Jesus tudo aquilo que eles viram, os cegos veem, os surdos ouvem. Eles foram falar para Jesus. Fale para Ele daquilo que você gosta na Bíblia, diga para Ele. Quando eu te vejo nas Escrituras, Senhor, eu amo isso, é muito bom. Isso me alegra tanto, Senhor. Eu amo estar contigo, Senhor, amo andar contigo, ter o Senhor ao meu lado. Amo te ouvir. Fale para Ele, igreja. Converse com Jesus. Acontece um impartir que não dá para explicar. Você não tem nem que pedir. Me dá a paz. Me dá a paz. Nem tem que pedir. Só falar com Ele e a paz vem. Amém? Foi o que fez aquela mulher falando com Jesus. Há uma profecia em Gênesis 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele reuniu os seus 12 filhos e profetizou sobre eles. E de José ele falou isso. José é um ramo frutífero, assentado no poço, cujos ramos sobem às paredes. Amém? É um ramo frutífero. É muito interessante porque quando Jesus conversa com aquela mulher em João 4, ele se assentou no poço que Jacó deu ao seu filho. E é interessante porque isso fica perto da terra que ele deu para José, o mesmo José da história do Egito. E é a única vez que José é mencionado nos evangelhos. Quando Jesus se assentou no poço, e a profecia era sobre Jesus. Ele é um ramo frutífero. Mesmo cansado, ele salvava. Mesmo cansado, ele libertava. Mesmo cansado, ele abençoava. Ele era frutífero. José era ramo frutífero sobre o poço, cujos ramos sobem às paredes que dividiam os judeus dos samaritanos. Os galhos subiram as paredes. Jesus abençoa muito além da discriminação humana. Amém? Ok, vamos terminar então.
Vou te contar uma história. Um final muito triste. Certo? Isso veio de Saul. Não sei por que ele fez isso. Ninguém come! Até todo inimigo ser derrotado. E olha bem, quando Davi disse assim, que todo o mundo saiba que há um Deus em Israel. Jonatas disse que essa vitória era uma vitória para Israel. Mas Saul disse, meus inimigos, não inimigos de Israel. Olha bem o que ele disse aqui. Vamos ver todo o verso onde ele falou isso. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo, maldito homem que comer pão à tarde, antes que me vingue de meus inimigos, ele disse. Por isso o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque que havia mel na superfície. Olha para mim, igreja, nós já vamos terminar. Só essa história e já vamos terminar. Escute. Alguns dizem que o avivamento para por causa do pecado. Bom, se avivamento para por causa do pecado, nunca teria começado. Porque ele acontece onde há pecado. Por isso precisamos dele. O avivamento para por causa de homens como este, colocando regras e regulamentos. A vida de Saul era legalista. Se isso fosse inteligente da parte dele de falar, ninguém coma até os nossos inimigos serem derrotados. Por que ele não fez isso antes? Para derrotá-los. E olha bem, quando Davi foi lutar contra aquele gigante, os levaram até o rei Saul. O rei Saul era o homem mais alto de todo o exército de Israel. E Golias era um gigante, então quem mais se aproximava dele era o rei Saul. Ele tinha que lutar contra ele, não é? Mas ele não foi. Ele não tinha fé, mas Davi tinha fé. E Deus teve que trazer alguém que não estava no exército, porque o espírito de descrença estava tão alastrado que Deus levou um garoto que saiu recentemente do campo e estava cantando, o Senhor é o meu pastor, amém, nada me faltará. Um jovem que cria em Deus. Onde estão os jovens hoje? Um jovem que cria em Deus. Deus teve que levá-lo até o acampamento de Israel. E se Saul fosse inteligente, ele não diria, olha, usa a minha armadura, toma aqui. Se sua armadura é tão boa, por que você não usou? Por que não a usou para lutar contra ele? Ele queria ter um tipo de glória, não é? Se Davi ganhar a luta, é porque usou minha armadura. E Davi tentou, e sumiu naquela armadura. Ele saiu e disse, não dá. Certo? Ele teve que ser fiel àquela unção de pastor, e ele foi como um pastor jovem, com uma funda e pedras. Ele pegou pedras e só com uma derrubou Golias. Ele tinha 4, sabe por que 4? A Bíblia diz que ele pegou 5 e colocou no seu bolso. E guardou 4. E sabe por que isso? Porque Golias tinha 4 irmãos. Davi naquele dia planejou matar todos eles. Todos os 5. Mas depois disso eles fugiram. Depois foram mortos pelos valentes de Davi. Os valentes falaram, Davi, agora chegou a nossa vez. Amém? Essa era a sua fé. Amém? E Saul colocou uma maldição em qualquer homem, e Jonatas não estava lá, ele não ouviu essas palavras. E ele foi àquele bosque que tinha mel caindo das árvores e ficaram na superfície. E Jonatas pegou um pouco e comeu. A história termina assim. Em vez de matar os inimigos, eles perderam o momento. E o inimigo foi derrotado, mas não foram derrotados completamente. Depois voltaram no capítulo 17, e desta vez Deus usou a Davi. Mas ele podia ter acabado com eles. Mas ele se perdeu nesta ideia de seguir a lei. Mais tarde, ele disse que o inimigo fugiu porque vocês não cumpriram minha lei. A carne pode se tornar muito legalista. E quando ele descobriu que Jonatas comeu, sabe o que ele disse? Olha bem. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. Jonatas disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão e eis que devo morrer? Então disse Saul, assim me faça Deus e outro tanto, com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse, a Saul morrerá Jonatas que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Uma coisa é fazer para Deus, outra coisa é fazer com Deus. Você pode fazer para Deus com as suas ideias. Se Deus aprova ou não é outra coisa. Mas quando você faz com Deus, Deus fala, vai ali e você vai. Pare aqui e você para. Você faz com Deus, ele fez com Deus. Eu amo essa expressão. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus. Ele parou de seguir e não matou o inimigo. Eu vou terminar com essa história, eu já estou terminando. Em 1917, o general Allenby
das forças britânicas. Entrou em Jerusalém e olha bem, ele era um crente. Ele cria na palavra de Deus. Ele sabia que Israel ia voltar para sua terra como uma nação, mas ele entrou com seu cavalo, dá para ver no YouTube em preto e branco. Ele se negou a entrar na cidade com o seu cavalo. Ele desceu então do seu cavalo e disse isso: o meu senhor entrou em Jerusalém num jumento. Como eu posso entrar com um cavalo? Então ele entrou andando e os seus homens com ele, general Allenby, e ele libertou Jerusalém dos guerreiros turcos daquela época e não precisou dar nenhum tiro. Nenhum tiro. Ok? Isso foi em dezembro de 1917. 2 meses depois, em fevereiro, descobriram que eles já sabiam disso, havia uma oposição muito forte que estava em um lugar chamado Micmas. Ok? Naquela época, ninguém conhecia o nome Micmas. E olha, bem isso, Micmas é o lugar onde não só os filisteus caíram, pastor Mark caiu. Na primeira vez que os pastores e eu fomos a Micmas, eu queria muito ir lá e muitos de vocês não vão porque o ônibus não vai lá. As estradas são de pedras e tem que parar bem longe de lá e tem que caminhar mais ou menos 1 hora. Um pouco mais de 1 hora para chegar naquele vale, ok? E na verdade eu amo o Antigo Testamento, eu amo essas histórias da Bíblia. Eu queria ver Micmas e eu falei aos pastores. Não foi dessa vez que tiramos a foto, mas foi uma outra viagem, uma viagem bem antes. E falei com eles, vamos lá, o pastor Mark estava lá, o pastor Lawrence, o pastor Daniel, o pastor Derek, estavam todos lá. E nós fizemos aquela caminhada. E chegando lá eu vi o lugar onde Jonatas teve que subir. Eu estava alegre e o pastor Mark ainda mais. Ah, que legal, o clima está tão bom. Estava bem fresco, mas o sol brilhava muito. Estava fresco e seco. Não é bom. Pode te enganar. Tem que beber muita água. E você sabe o que o pastor Mark fez? Ficou dançando e ele tirou a sua camisa. Certo? Olha, o fato é este. Quando o sol está forte e o ar está seco, você não tira a camisa. Número 1, assusta todo mundo ali, número 1, certo? Porque naquela época o pastor Mark estava... Deixa pra lá, eu não posso falar isso porque hoje eu tenho que cuidar muito com as palavras, ok? E ele tirou a camisa, estava dançando. Ele estava muito alegre. E depois ficamos ali conversando, olhando para a montanha e tirando fotos. E não o ouvimos mais. E vimos que ele tinha desmaiado. Pergunta o pastor Lawrence para ouvir a história dele sobre essa viagem. Ele desmaiou e nós tentamos despertá-lo. E ele, sabe? Não vou me esquecer disso. Nós o levantamos e colocamos sobre 2 pastores, o pastor Daniel de um lado e o pastor Derek de outro lado. E ele ficou, eu me lembro, ele ficou... E tínhamos que caminhar 1 hora para voltar. E jogamos água nele, ele bebeu. E eu fiquei um pouco preocupado com ele. E finalmente chegamos até o ônibus e um dos nossos guias começou correndo em direção ao pastor Mark. Pensei que ia dar algum tipo de medicamento, algo assim. Quando chegou perto do pastor Mark, tirou fotos. E ele começou a... Isso foi muito engraçado. Isso aconteceu. Não sei por que eu estou pensando nisso, mas vamos terminar aqui com a história. E o general descobriu que havia então uma guarnição dos soldados turcos em Micmas. E talvez ele teria um problema, porque quando ele liberou Jerusalém não usou nenhum tiro. Mas lá no monte estavam prontos para lutar. Então ele tinha um major e o enviou lá. O seu nome é Vivian Gilbert. Major Vivian Gilbert. Ele fala sobre esse major, quando ele escreveu sobre essas coisas, ele deixou seu relato escrito. O major Vivian Gilbert também era crente. Ele disse que ele se lembrava de Micmas em algum lugar na Bíblia. E ele foi à Bíblia, naquela época não tinha Google para procurar isso. Tinha que buscar com a mão. E ele encontrou a história. Essa história de 1 Samuel 14. E ele percebeu que o inimigo nunca ia esperar que o exército britânico subisse pela montanha. Porque todos eles estavam preparados para defender uma estrada que subia bem devagar do outro lado. E esse general preparou o seu exército, certo? Em alguns dias para atacar daquele lado. Mas isso ia gerar muitas mortes, até mesmo do lado do exército britânico. Mas este major Vivian Gilbert disse, quando leu a Bíblia, ele foi até o general Allenby e disse, eu acho que podemos escalar a montanha.
Eles não vão estar esperando por isso. Certa noite ele levou alguns dos seus homens e subiu até lá e viu que havia uma passagem. Não foi o mesmo lugar que Jonatas subiu escalando com as mãos durante o dia para chegar até lá. Mas eles foram à noite e descobriram um outro caminho, certo? E todo o exército subiu por ali e no próximo dia os turcos estavam cercados. Certo? Isso é história. Certo? E Deus repetiu o milagre de Micmas. Amém? Em 1918, isso aconteceu em fevereiro de 1918. E Micmas foi conquistada. Então, olha bem, certo? O Deus de Micmas, o Deus de Jonatas, é o nosso Pai Celestial. Jonatas era um servo, nós somos família. Você entende isso? Mas o que eu quero dizer? Tudo isso não está falando tão somente de inimigos físicos. Amém? Hoje não matamos os nossos inimigos. Nós abençoamos os inimigos físicos. Amém? Amém? Mas os inimigos espirituais, o estresse, a depressão, os sintomas mentirosos, aquele que está tentando tirar o seu filho de casa, tirar o seu filho da sua presença, aquela cadeia, aquele vício que está te prendendo, que você diz, eu posso parar a qualquer hora, eu posso acabar com isso, mas você sabe que está preso nisso. Esses são os seus filisteus. E a resposta é a mesma. O Senhor salva. O Senhor te ama e o Senhor te salva. O Deus que criou as estrelas é o mesmo Deus que cura os corações quebrados. E Ele te ama. Este Deus enviou seu Filho. Amém? A cruz não fez com que Deus nos amasse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho antes da cruz. Deus já tinha nos amado. A cruz é a expressão do amor de Deus. A cruz deu para Deus um fundamento justo. Quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou o véu, que quer dizer que toda a bondade de Deus, todo o amor e as bênçãos de Deus saíram dali para encontrar o pecador, justamente, judicialmente. Amém? Hoje podemos receber tudo de Deus. E escute bem isso. Hoje você pode ter de Cristo tanto quanto quiser. Nada mais, nada menos. Você está com fome? Você pode ter mais dele. Você tem fome da palavra? Você pode ter mais da palavra. E eu acho que é importante alimentar os nossos filhos com histórias como esta. E pais, não é difícil contar essa história. Não se aprofunde muito. Pode falar do pastor Mark. E eles vão rir. Eu contei essa história para o meu filho. Certo, ele riu e riu. E acabou comigo como pastor Mark. E ele me segurando assim. Eu vou te levar ao ônibus.